Olá, queridos, tudo na paz? Quero hoje trazer uma reflexão nesse início de semana, baseado em um texto muito conhecido por muitas pessoas, que é João 3,16, onde diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O importante da Bíblia é nós entendermos que esse versículo não é apenas um versículo, mas é a própria palavra de Deus. É Deus se revelando a todos nós. E esse texto nos fala de uma forma muito clara que Deus, ele nos amou e nos amou de uma forma prática, entregando o seu Filho para que todos aqueles que nele crescem não tivessem acesso à vida eterna. E o que eu faço diante dessa informação? A primeira questão que eu preciso saber, que é a forma correta de lidar com a palavra, é ter convicções sobre essa palavra. E essas convicções nada mais é do que ter fé de que a palavra, aquilo que Deus fala através da sua palavra, é algo real, é algo verdadeiro. Então esse texto nos deixa muito claro que Deus ele já demonstrou de uma forma prática que nos ama, ao enviar o seu Filho Jesus para resolver um problema que jamais conseguiríamos resolver diante dos nossos próprios esforços. Quando nós perdemos um dinheiro, nós podemos correr atrás e conseguir novamente. Quando nós perdemos o emprego, nós podemos, na verdade, entregar os nossos currículos e buscar uma nova oportunidade e estar novamente empregado ou abrir um negócio. Eu quero dizer que existem muitas coisas nessa vida que nós podemos resolver, mas existe uma realidade espiritual que jamais conseguiríamos resolver. E foi exatamente nesse ponto que Deus demonstrou o seu amor, entregando o seu Filho Jesus Cristo para que viesse ao mundo e morresse por nós. Bom, saber dessa informação é uma coisa, mas acreditar ou viver confiando nessa informação é outra coisa. E esse texto nos deixa de uma forma muito clara a certeza de que nós somos amados de Deus. Eu não quero aqui trazer qualquer tipo de mensagem positivista, mas o que eu quero que nós entendamos que Deus já demonstrou o seu amor por nós, e o amor de Deus é um amor perfeito. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, porque o amor dele é perfeito. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus deixe de me amar, porque o amor dele é perfeito. Então, Deus nos amou, houve a decisão de nos amar. E eu posso, então, desfrutar ou não deste amor. É interessante que quando nós vemos a parábola do filho pródigo, nós vemos exatamente Deus ali, figurado naquele pai, que ama dois filhos que não valorizam seu amor. Existe o filho mais velho, que tem uma relação com o pai apenas se colocando numa condição de servo. E existe o filho mais novo, que entende que a verdadeira liberdade que ele precisava desfrutar, a verdadeira vida, a felicidade, não estava dentro da presença do seu pai. E então, nós vemos ali os dois filhos diante de posturas completamente equivocadas, diante de um pai amoroso. O que eu quero dar uma ênfase hoje, em relação, até mesmo considerando essa parábola, é que o amor de Deus por nós não nos imune de deixar de desfrutar desse amor como deveríamos desfrutar. Então, não adianta só sabermos que Deus nos ama, mas é importante que nós venhamos desfrutar desse amor, caminhar diante dessa convicção de que Deus nos ama. E a palavra de Deus tem inúmeras promessas para todos nós, quando nós entendemos e desfrutamos desse amor de Deus. Eu preciso entender que não sou amado por Deus apenas quando as circunstâncias da minha vida estão favoráveis, de acordo com a minha ótica. Mas o Senhor continua me amando diante de todas as situações. O Senhor falou que nesse mundo passaríamos por aflições e deveríamos ter bom ânimo. Significa que, mesmo diante das aflições, mesmo diante de vales os quais eu esteja de repente passando, existe uma promessa de que Deus permanece ao meu lado, permanece me amando.
transformando situações de tal forma que aquilo gere na minha vida um aprendizado, uma confiança, que esteja fortalecendo a minha fé, visualizando Deus como nunca talvez havia visto antes. Assim como foi na vida de Jó. Jó passou por momentos muito difíceis, mas ao final de toda aquela situação, aquela provação que Jó passou, Jó agora conhecia Deus não apenas de ouvir falar, mas de andar com ele. Jó conhecia Deus de uma forma mais profunda. Então, que nós possamos entender isso, que o amor de Deus já foi revelado por nós. E nós precisamos caminhar nessa nossa caminhada, nessa peregrinação, independente das circunstâncias, sabendo que nós somos objeto do amor de Deus. O Senhor nos amou. E a maior prova disso não está na circunstância que nós estamos passando, mas está na entrega do seu Filho Jesus para nos trazer a salvação. Então, que caminhemos nessa semana que se inicia, certos do amor de Deus sobre a nossa vida. Um amor que já foi provado e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Excelente semana, permaneça na paz de Cristo, é o que eu desejo. Tchau, tchau.